Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória. Quantos têm certeza da vitória? Diga aleluia. Eu quero ler com você Mateus capítulo 1. Eu quero ler o versículo 5 apenas, só como um versículo, introdutório. Diz assim o texto: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth. Não, vou esperar para ficar bonito, né? Já que é para levantar, levanta todo mundo, né, gente? Usa até gastar aí, Jesus! Estava conversando ali com esse pastor. Qual é o seu nome, pastor? Pastor Emerson. Eu falei, eu tinha que morar aqui perto, porque eu ia atacar a biblioteca dele. A gente estava falando sobre a reverência dos judeus, né? Como eles são reverentes, né? Então vamos lá. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Que o amado Espírito Santo permaneça conosco esta noite, glorificando apenas o seu nome. E eu peço a você que diga para pelo menos 2 irmãos o tema dessa mensagem: surpreenda a tua origem. Surpreenda a tua origem. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu estou diante da genealogia de Cristo. Mateus, escrevendo, a intenção é de alcançar os judeus. Ele começa a descrever essa genealogia até Cristo, pelos descendentes, por toda a descendência. Ele vem desde Adão, desde o primeiro homem, e a partir daí, ele vai falando sobre o pai da fé, que é Abraão, Isaac, Jacó. Ele vem trazendo a árvore genealógica de Cristo. E dentro dessa árvore genealógica, que é muito importante para os judeus, por conta de preservação das descendências do povo de Deus, por conta de alguns tropeços, algumas dificuldades, algumas incompletudes de tempos em tempos, esse escrito de Mateus da genealogia vai quebrar uma regra. E que regra é essa, Chico? É a regra de que somente o nome dos homens aparecem nessa construção genealógica. Os judeus, eles têm um olhar diferente, e a figura patriarcal, ela envolve toda a construção da sociedade. São muitas questões que nós não entraremos nesse momento, nesses pontos, porque não faz parte do nosso propósito. Mas, quando Mateus escreve a árvore genealógica, aleluia, de Jesus, ele vai, em algum momento, acrescentar 5 mulheres que vão fazer parte aí desse contexto. São as improváveis que foram acrescentadas a essa história. Dessas improváveis é algo tão marcante que uma delas nem o nome aparece. Ela só aparece como a mulher de Urias. Das 5 que aparecem aqui, apenas uma não tem nenhum traço de caráter que possa condená-la, que é a menina Maria, a moça Maria. Mas as outras, o histórico de vida, a caminhada, a construção da história, vem com muitos atropelos, vem com muitos tropeços, é marcada por muitas questões, até questionáveis pelo homem comum. Mas Deus, inspirando a Mateus, para arrumar essa árvore genealógica, que é uma das formas, ou uma das possibilidades de arrumar, ele acaba inserindo aqui essas mulheres. Então, versículo 3 fala de Tamar, versículo 5 fala de Raabe, de Ruth, versículo 6 fala da mulher de Urias e versículo 16 fala de Maria. Mas dentre essas mulheres, porque cada uma delas nos dá uma mensagem, cada uma delas aponta e revela para nós e prova para nós a bondade, a generosidade e a graça do Cristo Salvador. Mas essa noite, dentro da proposta que eu trago desta palavra, eu quero trabalhar com o nome Ruth. Ruth, na verdade, aqui nesse texto, não aparece a sua descendência.
aqui aparece somente este de Ruth, gerou a Obed. E quando nós falamos em Ruth, nós lembramos de a Ruth Moabita. Quando eu leio o livro de Ruth, ele não tem nenhuma preocupação em esconder a sua descendência. Então, fica claro que ela é uma Moabita. Aparece, essa sua origem Moabita. Origem é de onde a gente nasce, origem é de onde a gente vem, origem é o início, é a descendência. E lá ela é apresentada como a Moabita. Eu não sei se em algum momento você já parou para estudar um pouco sobre a origem dos Moabitas. Como que os Moabitas surgiram? Como que esse povo aparece? Então eu preciso explicar isso para você, e você tenha paciência nessa construção desse raciocínio até eu chegar onde eu preciso. Eu preciso entender que uma mulher está sendo me apresentada dentro da genealogia de Cristo, mas que existe um livro que fala a respeito dela, e esse livro aponta para a sua origem. E qual é a origem dos Moabitas? Para quem não sabe, os Moabitas, eles são descendentes de Ló. Quem é Ló? Ló é aquele sobrinho de Abraão, que quando ele sai da terra e vai em direção à terra prometida, esse sobrinho o acompanha, esse sobrinho vai com ele. Ló é uma figura muito marcante, e eu preciso acentuar alguns pontos da vida de Ló, para que essa posição, aleluia, essa posição de Ruth aqui no capítulo 1 tenha sentido. Então vamos falar um pouco a respeito de Ló. Quem foi esse Ló? O sobrinho que caminha com Abraão. Esse sobrinho caminha com ele e prospera com ele e cresce também com ele, lógico. Ele também tem uma parte da herança do seu pai falecido e uma parte também, consequentemente, do avô. Mas esse homem anda com Abraão, e o homem que anda com Abraão também experimenta da grandeza e da prosperidade que está sobre a vida de Abraão. Então ele anda com Abraão, e apesar dele ter, e todo o contexto da história me prova isso, apesar dele ter também alguns recursos, apesar dele também carregar uma força financeira, uma herança paterna, mas a bênção da prosperidade não está diretamente sobre ele. A bênção da prosperidade está sobre Abrão, que ainda é Abrão, A bênção e a prosperidade está sobre Abrão. Então ele está caminhando com Abrão e ele prospera junto com Abrão. Ele cresce junto com Abrão. Só que ele cresce tanto que chega um momento em que os pastores de Abrão e os pastores de Ló entram em contenda. E por conta dessa contenda, esse Abrão vai chamar o seu sobrinho e vai dizer para ele: olha, há muita contenda entre os nossos pastores. Então vamos fazer o seguinte, está na hora da gente se separar. Escolhe o lado que você quer ir e eu escolho, o outro lado fica para mim. Mas para que não haja mais contenda entre nós, Ló automaticamente, diz o texto de Gênesis capítulo 13, ele olha para as campinas de Sodoma, ele olha para o lugar verde. Quem sabe alguns teólogos trazem a ilustração de que ele olha para um lado e vê um deserto, olha para o outro e vê uma terra regada, e ele escolhe justamente aquele lugar que, mediante aos seus olhos, é o melhor lugar para se estar. Então ele se separa de Abraão e vai em direção às cercanias das campinas que rodeiam Sodoma e próximos a Gomorra. Eu quero dar uma parada aqui, porque existem lições importantíssimas que a gente pode tirar desse texto e que vai nos ajudar a entender a vida de Ruth e o sucesso de Ruth lá na frente. A primeira coisa que eu quero acentuar é que Ló, ele não percebeu que ele não carrega a bênção.
ele anda com quem carrega. Ele não entendeu que ele não tem autonomia espiritual para andar sozinho. Ele está perto de quem tem a promessa. Ele está perto de quem tem a bênção. Então ele se beneficia não da promessa que há sobre a vida dele, porque não tem. Ele se beneficia da promessa que está sobre a vida de Abraão, só que ele não entendeu, porque ele é tão natural, ele é tão carnal, que ele não consegue entender que a prosperidade da vida dele é um respingo de com quem ele anda, é um respingo de com quem ele caminha, é um respingo de com quem, ou aleluia, ou ao lado de quem ele caminha. Mas também, aleluia, fica muito claro que nem todo mundo que anda ao lado de quem tem fé vai andar segundo a fé. Nem todo mundo que anda ao lado de gigantes da fé também se tornarão gigantes da fé. Tem gente que aproveita, tem gente que a humildade permite, tem gente que a humildade favorece, e ele está andando ao lado de quem tem, ele está dizendo: deixa eu ficar perto, porque eu só cheguei aqui porque ele tem, eu estou ao lado dele. Deixa eu ficar perto, porque eu só cheguei até aqui porque ele carrega o que eu não carrego, e o que ele carrega respinga em mim. Ele anda ao lado de um homem que tem fé, ele anda ao lado do pai da fé, mas ele anda no natural, ele anda no carnal. É por isso, aleluia, que de vez em quando a gente percebe alguém que tinha tudo para dar certo, mas dá errado, tinha tudo para ir mais além, mas fica impedido no caminho. Porque é falta de influência positiva? Não, é soberba no coração que não quer se submeter àquele que verdadeiramente ele sabe que carrega. Então ele anda ao lado, guarda isso, ele anda ao lado do gigante da fé, só que ele é natural, ele é carnal. É por isso que quando, aleluia, Abraão fala para ele escolher, ele vai escolher o melhor lugar. Que doideira! Talvez se fosse eu, ou se ele fosse mais esperto, ele diria para Abraão: olha só, eu não quero nada não, pega meus pastores, arruma esse negócio, eu não quero nada que seja meu não, a minha bênção é andar contigo, a minha bênção é andar do teu lado, a minha bênção é provar do que tu carrega, a minha bênção é poder apoiar e te fazer levar o que te foi confiado, a minha bênção, alablassomenefácia. Mas ele, na sua soberba, se separa de Abraão. Por quê? Porque ele não quer ser servo, ele quer ser senhor. Não quer ser servo. Ele anda com o pai da fé, mas é guiado pelo que vê. Ele anda com o pai da fé, mas é natural, é carnal. E a 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, há uma justificativa do caráter de Ló. E o texto diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Nem todo mundo que anda com o espiritual vai se tornar espiritual, porque de repente a soberba dele não permite se sujeitar a quem tem mais do que ele, para que ele venha prevalecer na sua caminhada. Não só isso, olha o que esse Ló faz. Quando se separa de Abraão, ele arma as suas tendas nas cercanias de Sodoma. O texto me informa que os homens de Sodoma, eles são homens contrários a Deus, resistentes, pecadores contra o Senhor. Ele abandona quem é de Deus para se associar a quem é carnal. Ele abandona o homem de Deus para se associar a quem é natural. Claro, aleluia, porque no meio dos naturais ele prevalece, no meio dos carnais ele prevalece, no meio dos espirituais ele fica apagado, mas no meio
meio dos carnais, ele aparece. Olha só, então ele deixa o homem de Deus para caminhar com gente carnal, com gente natural, e ele arma a tenda. Ele arma a tenda justamente nas proximidades de Sodoma e Gomorra, e é ali que ele vai dar um trabalho terrível para Abraão, porque afastado de Abraão, ele está sem cobertura espiritual. Afastado de Abraão, ele está sem cobertura do alto, ele está sem cobertura, sem proteção, e longe de Abraão agora, vem comigo, não dorme nem distrai não, e agora, longe, ele vai começar a ter que enfrentar sozinho os inimigos. Mas como que um carnal vence adversário? Como que natural vence adversário? Natural só pode vencer os adversários porque ele usa as armas naturais. Então quando ele encontra alguém que é mais forte do que ele, não tem como vencer. Se separou do homem de Deus e agora virou isca na mão do inimigo, agora virou escravo do adversário. Só que tem um segredo nesta palavra, pastor. Abrão, aleluia, tem um negócio que o sangue grita. Tu sabe que é rebelde, tu sabe que é teimoso, tu sabe que é resistente, tu sabe que é soberbo, mas quando está em perigo, tu até disse que não ia se meter, tu até disse que não ia entrar, tu até disse que não ia defender, mas o espiritual fala da boca para fora, porque o sangue grita, e quando está no perigo, quem é que vem para defender da mão do inimigo? Segura a mão do teu irmão, por favor, e diga para ele: é assim mesmo. Você disse que não ia entrar, você disse que não ia se meter, você disse que não ia defender, mas o sangue fala mais alto, e é por causa de você que vai ter livramento. Levanta a mão dela e diz: é por causa de você. Ele não te reconhece, ele não te valoriza, ele não te abraça, ele não te respeita, ele não te honra, mas na hora do perigo, quem é que entra na batalha para tirar da mão do inimigo? É por isso que tu não pode cair. Sacode a mão do teu irmão, sacode, e diz: é por isso que tu não pode parar, é por isso que tu não pode desanimar, porque tem gente que só está vivo por causa de você. Ó, se separa para dar trabalho. Se separa para dar trabalho. Agora está ele numa confusão danada. Se Abrão não entrar para defender, quem vai defender? Se Abrão não entrar para arrancar da mão do inimigo, quem vai arrancar? Se Abrão não entrar para arrancar da mão do opositor, quem é que vai tirar? É por isso que eu já tenho uma palavra para você: arranca a tristeza do coração, porque se você não defender, o diabo leva. Eu sei que eu sei que não te respeita, eu vou repetir, eu sei que não te honra, eu sei que não reconhece, mas se tu não entrar na batalha para guerrear, o diabo leva, mas está caindo por terra, porque aqui tem homem espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais. Na carne eu não ajudo, na carne eu não coopero, na carne eu abandono, mas no espírito eu defendo, e defendo para a glória de Deus. Foi para a batalha. Coloca-se em perigo. Fica muito claro. Tem gente que procura o perigo com a própria mão. Fica muito claro que tem gente que marcha em direção ao perigo. Ele entra em contendas, em batalhas. Abrão se mete em batalhas. É assim mesmo. A vontade é cruzar o braço e deixar quebrar a cara. Mas o espírito que se move na nossa vida não deixa. Não deixa. Ele se mete e livra quem não merece. O negócio é tão sério que Deus decide então destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus não vai fazer nada sem conversar primeiro com o seu amigo. É por isso, olha quem Ló deixou, hein? Olha quem Ló abandonou. O texto diz que os anjos descem para poder conversar com um amigo de Deus. E começa a conversar, pastor, com um amigo. Olha, eu vou descer, vou queimar tudo. Eu fico me perguntando como Deus é tão
generoso, minha irmã, que se submete a vir na terra conversar com uma criatura normal, limitada, e dá satisfação. Dá satisfação. Olha, Abraão, eu estou querendo fazer um negócio aí. Não vim pedir aprovação. Ele não foi pedir aprovação, mas ele foi comunicar. Eu vim te comunicar que eu vou fazer um negócio, claro. Deus sabe do coração de Abraão para com Ló que está lá. Então Deus começa aquela conversa. Abraão, ele vai intercedendo, né, o que a gente chama de intercessão. Ele vai intercedendo, vendo a possibilidade da cidade não ser destruída, porque o pensamento dele era o dele que estava lá. Só que está decidido, vou destruir, pronto. Só que Deus é bondoso. E aí Deus entra na cidade, vai até a casa de Ló, entra na casa de Ló, e eu preciso correr, por quê? Por causa do tempo. Eu estou pensei outra coisa, deixa eu voltar, porque a mente fica acelerada. Ele vai, entra na casa, a cidade é tão promíscua, que os homens da cidade olham para aqueles anjos belos que entraram, e os desejam como homens. Vão para as portas e janelas, rodeiam a casa, desejando que Ló lance aqueles homens para fora para que sejam abusados. É nessa hora que Ló vai dizer assim, não mexe com esses homens não, por favor. Se vocês quiserem, eu entrego para vocês as minhas filhas virgens. Olha que nível ele chegou. Para proteger os de fora, ele está entregando os de dentro. Ele tem mais zelo pelos de fora, que passam na casa dele, pelos de dentro. Ele é a figura de quem entrega os filhos para o mundo. Entregando as filhas para o mundo. Ele tem mais zelo por um convidado do que por aqueles que levam o nome dele. Deixa isso para o encontro de família. Deixa isso, é só uma pitada, deixa para o encontro de família. Preste atenção. Os homens não querem. Ele está naquela situação, com os anjos dizendo, a casa vai ser destruída. Só que o texto é tão forte, que o texto diz que o anjo precisa pegar na mão dele, para arrancar ele de lá. Ele é tirado à força de Sodoma. Gênesis capítulo 19, versículo 16. O anjo pega na mão e força a sair. E, aleluia, obriga a sair. Porque ele está tão preso ali, que ele está vendo o perigo, mas não tem atitude para sair de lá. Mas tem um Abraão orando. Tem um Abraão clamando. Tem um Abraão pedindo. Tem um amigo de Deus intercedendo. Então o anjo toma pela mão e traz, empurra para fora ele, as duas filhas e a companheira. Posso te dar uma palavra? Tem gente que não quer sair de onde está. Tem gente que tem prazer aonde está. Tem gente que tem contentamento aonde está. Mas enquanto tiver um amigo de Deus de joelho, nem que for a força, o anjo entra lá e arranca para dar livramento. Diga para 3 irmãs esta noite, está tendo livramento. Enquanto tu está aqui, o anjo do Senhor está conversando com alguém que está lá. Enquanto tu está adorando aqui, o anjo do Senhor está conversando com alguém que está lá. E está tomando pela mão, porque tem prazer no natural, tem prazer no carnal. Mas enquanto tiver um joelho de um amigo de Deus dobrado, o anjo vai lá e pega com a mão forte. Porque tem gente que não queria sair, mas a mão do varão vai arrancar. Tem gente que não queria sair, mas a mão do Deus Todo-Poderoso vai tirar de lá. Arranca, vem comigo, vem comigo, arranca de lá, e diz, nem olha para trás. A mulher no meio do caminho olha, não vamos nem analisar o porquê, tem um motivo porquê que ela olha, que não tem nada a ver com curiosidade, mas ela olha e vira uma estátua de sal. E agora a mulher também fica no meio do caminho. É ele com 2 filhas. Olha só, aquele homem que desejou as campinas verdejantes, capítulo 19, versículo 30, vai parar numa caverna. Desejou as campinas e agora foi parar numa caverna. E é dentro dessa caverna que as 2 filhas vão ter uma ideia. Enquanto o pai se embriaga, as filhas vão dizer, olha, nosso pai não tem descendente, vamos resolver isso.
Aproveitemos a embriaguez, e cada dia uma dorme com ele, para que os filhos que nascerem dê continuidade ao nome do nosso Pai. Sabe como se chama isso? Incesto. E é aí que da mais nova nasce os amonitas, e das mais velhas nasce os moabitas. Então de onde Ruth vem? Ruth vem da história de um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu errado porque se desligou de quem andava com Deus. Ruth vem de uma descendência de gente que preferiu armar as tendas perto de pecador. Ruth vem de uma origem comprometedora, uma origem em que o homem prefere entregar os filhos para o mundo, dá mais valor para o de fora do que para o de dentro. Ruth vem de uma origem de um homem que sabe do perigo, mas não quer sair da condição que está, e é obrigado a sair. Ruth vem de uma descendência onde o incesto é fato, onde o ato sexual entre pai e filho é real. É de lá que ela vem. E o que é que se espera de alguém que vem de uma família como essa? O que é que se espera, aleluia, de alguém que vem de uma família com essas marcas? O que é que se espera de alguém que nasce e vem dessa geração? O normal é, minha irmã, que multiplique o comportamento, que reproduza o comportamento, que reproduza a história. Só que Ruth entendeu a lição, e ela agora vai tomar uma decisão. E eu estou aqui o tempo todo, eu já cheguei com a minha irmã pregando, eu estou ouvindo de ciclo, eu estou ouvindo de coisa nova, eu estou ouvindo de novo tempo, eu estou ouvindo de libertação. Eu estou olhando para a irmã Socorro e dizendo, parece até que a palavra foi combinada. Não foi combinada na terra, mas estava ajustada no céu, porque Ruth toma uma decisão. E que decisão é essa? Eu vou quebrar esse ciclo, eu não vou ser uma reprodução desse ciclo, eu não vou carregar esse peso geracional nas minhas costas. Ou segura a mão do teu irmão, por favor, e diga para ele, você não tem necessidade, você não tem necessidade de carregar peso de família, de carregar carga de família, de reproduzir comportamento de família. Você não é obrigado. Sacode a mão dele, por favor, e diga, um ciclo vai se quebrar, um ciclo vai se quebrar, um ciclo vai se quebrar. É uma história. Olha o que Deus está falando. Até hoje não faltou bandido, até hoje não faltou agressor, até hoje não faltou viciado, até hoje não faltou enrolado, até hoje não faltou casamento que não dá certo, até hoje não falou mulher perdida na noite, até hoje não faltou homem perdida na noite. Mas de hoje não passa, porque a partir de você, se você quiser, um ciclo começa a ser quebrado, e não é Deus que vai, aleluia, entrar para quebrar esse ciclo. É você que vai decidir. Tem alguém que está de mão erguida, tem alguém que está de pé adorando, tem alguém que já entendeu a palavra. Tu não sai aqui hoje carregando peso de descendência. Há um livramento, há uma libertação, há um novo ciclo, há um novo tempo. Que coisa linda! Eu não sei se o fotógrafo pegou, mas aquela mulher ali já meteu a mão na cabeça do menino, ó. O menino estava sentado ali, eu vi a hora que ela botou a mão na cabeça. É isso mesmo, minha filha. E começa a declarar, em mim, a partir de mim, a história é diferente. Eu não vou carregar legado de fracasso de ninguém, eu não vou carregar legado de doença de ninguém, eu não vou levar legado de tragédia de ninguém, eu não vou levar legado de opressão de ninguém, eu não vou levar legado de depressão de ninguém. A mãe deprimiu, mas eu não vou deprimir. O pai calabraçomenegaio. Tu está entendendo o que está acontecendo aqui? O Espírito libertador, ele veio nessa terra hoje para quebrar ciclos geracionais. Deixa eu pregar.
pregar. Deixa eu esclarecer um negócio para você. O diabo, ele usa uma estratégia. Uma das estratégias é o convencimento. Ele convence alguém assim: pastor, se preocupa não, você não é nem o primeiro nem o último. Para mim esse adágio, ele é um adágio criado pelo inferno, porque ele traz e ele gera o sentimento de conformismo no meio das tragédias. Tu não é o primeiro e não é o último. Ele tem uma forma de trabalhar, e a forma de trabalhar é o que Paulo chama das vãs sutilezas, das sutilezas do adversário. Aí ele vai trabalhando, minha irmã, porque ele não pode possuir o crente, mas ele pode influenciar. Aí ele começa: tua mãe teve problema no joelho, se tu tiver, é porque tu herdou da tua mãe. Não deixou dinheiro, não vai deixar doença. Não deixou casar na praia, não deixou avião, jet ski, vai deixar câncer, vai deixar pressão alta, vai deixar tragédia. Não, Satanás, comigo não, na minha casa não, na minha casa não. Preste atenção, porque no livro de Ruth você não vê promessa para Ruth, você não vê profecia, não tem anjo que desce. Cadê o anjo descendo para falar com Ruth? Cadê o profeta abrindo a boca para falar com Ruth? Cadê o céu se abrindo e Deus falando? Não tem, tem decisões. Deus trabalha a partir de decisões. Ruth toma, minha irmã, uma decisão, e a decisão que ela toma é um comportamento oposto ao comportamento daquele que gerou tanta tragédia. É por isso que lá atrás, minha irmã, Ló se afasta de Abraão, e aqui na frente Ruth se apega a Noemi. Olha a cabeça de Ruth. Lá atrás, lá na minha origem, ele poderia ter sido bênção, ele poderia ter prevalecido, mas ele se afasta de quem carrega a bênção. Se lá atrás ele se afastou, aqui eu me apego. Ó, é uma postura contrária. Se lá atrás, lá de onde veio a minha descendência, de onde eu descendi, se lá atrás ele não quis ser servo, queria ser senhor, aqui eu me submeto a ser serva. Se lá atrás ele olhou para as Campinas e para Sodoma, aqui na frente, ao invés de olhar para as Campinas, eu olho para Belém. Se lá atrás ele montou as tendas dele ao redor de Sodoma, aqui eu tomo uma decisão: eu vou montar as minhas tendas em Belém. Eu tenho uma palavra para você: não é Deus que desce para decidir se o ciclo acaba, é você que se posiciona e diz: a partir de agora, sai da minha frente, Satanás, comigo não, com a minha casa não, eu estou revestido de autoridade. Tu tá entendendo? Diga para 3, o céu trabalha com decisões. Diga para 3, o céu trabalha com decisões. Quando tu tomar uma decisão, quando você tomar uma decisão, quando você tomar uma decisão, quando você parar de abaixar a cabeça pro mal e achar normal o que não é normal, e tratar como normal porque tu viu na casa do teu pai, e achar que é normal porque tu viu na casa da tua mãe, e achar normal, sabe o que Deus me dizia, pastora Socorro? Deus me dizia que vai mudar até comportamento de gente, porque já saiu da casa do pai, mas carrega a mágoa dele, e por isso reproduz o mesmo comportamento dele. Mas uma corrente está sendo quebrada, uma corrente está sendo quebrada, uma corrente que te amarra, a corrente que te prende, a corrente que te prende na dor, a lembrança da infância, a
agressão, oh aleluia, a palavra de calúnia, a palavra de mentira. Eu estou marchando aqui e tem um varão que marcha comigo, e ele marcha para quebrar corrente, ele marcha para abrir porta de cativeiro. Essa dor sai agora, essa lembrança perde o efeito agora, essa influência, essa lembrança da infância que te machuca e te fere, ela perde o efeito agora, ela perde o efeito agora. O abusador vai perder a força, o caluniador vai perder. Tu tá entendendo? São correntes que se quebram, são aberturas de cadeado. Tem gente que vai sair daqui e vai sair para viver o novo, e vai sair com comportamento novo, e vai sair com uma visão renovada. Quem é que adora? 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 Peleja agora por você, peleja agora por você, peleja agora por tua história. Peleja agora. Essa mágoa que tu tem da mãe vai dando ordem, essa mágoa que tu tem do pai vai dando ordem, essa lembrança da agressão da infância vai dando ordem. Essa lembrança, cadê você? Cadê você que quer guerrear agora? Cadê você que se desamarra agora? Eu vou deixar você agora. Eu vou deixar você agora. Ciclos estão sendo quebrados, interrompidos pelo poder de decisões. Vomita, bota pra fora essa dor. Vomita, bota pra fora essa mágoa. Vomita, bota agora em nome de Jesus essa mágoa pra fora que te amarra, que te prende. Aleluia, nada pra você tá bom. E por que não tá bom? É hoje que não tá bom, não. É a lembrança que tu carrega de uma família problemática, de um pai que abandonou, de alguém que abusou. Hoje é noite de libertação. Bota pra fora essa dor. Deixa eu pedir, irmão, socorro, posso pedir? Cadê as intercessoras passando no corredor? Isso aqui é curadas, é curada para curar. Cadê as intercessoras passando no corredor? Atitudes que mudarão ciclos. Esse teu mau humor, essa tua murmuração, essa tua reclamação, essa depressão, essa ansiedade, isso aí é resultado de coisa que aconteceu muitas vezes dentro de casa, e tu vem carregando esse peso até hoje, mas cadeias vão começar, ou aleluia, a quebrarem-se hoje na tua vida, se você quiser. Tem coisa na tua casa que vai virar a partir da tua cura, tem coisa na tua história que vai mudar, é a partir da tua libertação, é a partir da tua transformação, é a partir de você que uma coisa nova vai começar a acontecer lá dentro. Primeiro Deus muda o que está dentro de você, e depois Deus muda a partir de você tudo que está ao seu redor. Eu ainda tenho tempo, pastor? Vou passando pelos caminhos. Cadeias serão quebradas agora, pelo poder do nome de Jesus. Tu está amarrado nessa dor, tu está amarrado nessa tristeza, tu está cativo dessa história. E enquanto tu estiver cativo, enquanto tu estiver cativo, tu vai repetir história, repetir comportamento, repetir atitudes. Mas o Deus libertador, Ele veio no trabalho para te soltar, para te libertar, para te dar condição, oh, aleluia, de fazer um caminho diferente. As intercessoras vão passando no corredor. O poder do nome de Jesus.
Jesus. Vai rejeitando, abra a tua boca e rejeita. Abra a tua boca e rejeita. Abra a tua boca e rejeita em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu rejeito todo legado negativo de família. Em nome de Jesus eu rejeito toda repetição de história de falência. Bota essa doença pra fora. Tu não vai carregar a doença do teu pai nem da tua mãe. Tu não vai carregar a doença da tua parentela. Eu ainda declaro todos que foram consagrados a Satanás, quebre-se agora todo pacto, quebre-se agora. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Espíritos perseguidores de família, nós te damos uma ordem em nome de Jesus. Abandona essa casa, esquece essa família, esquece essa herança. Interessante. Eu estou aqui orando. E quando eu estou orando, o Espírito de Deus comunica ao meu espírito e diz: diga ao meu povo começar a repreender sacrifícios que foram apresentados para essa família, porque tem gente que até hoje é perseguido por espíritos familiares, porque nem sabe que o avô consagrou, só que o remidor já entrou, o remidor está na vida, o remidor está na história. Calabando calaço benefácia, e tu vai erguer a tua mão e tu vai começar a repreender e vai declarar: eu rejeito todo espírito perseguidor de família, eu rejeito todo DNA comprometido, eu rejeito toda doença, eu rejeito todo hábito, eu rejeito todo comportamento, eu rejeito toda lembrança, toda memória doentia, eu rejeito. O remidor já entrou na minha vida. Eu quebro hoje todo ciclo de doença psicológica, ciclo de doença emocional. Comece a declarar: eu não termino doente como meu pai, eu não termino doente como a minha mãe. O remidor está comigo, o remidor está na minha vida, a autoridade de Deus está sobre mim. Declare vitória, declare vitória. Rompa com laços comportamentais. Oh, aleluia! É noite de libertação. Isso, bota a mão na tua mente e vai orando. Te abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória. Quem não está sendo ministrado, que quiser sentar, pode sentar. Eu não terminei, o pastor falou que eu posso pregar.
decisão, irmão. Fazer o caminho oposto. Todo o comportamento de Ruth fez o caminho oposto. Ministra. Ai, que coisa linda, ó. É mãe e filha. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Deixa eu te contar. Eu fui a Camboriú uns 8 anos, 10 anos atrás. Meu marido não vem de uma família muito estruturada, pastor. Nem eu, né? Porque minha mãe era espírita, meu pai era ateu. Mas ele tinha uma mãe crente que partiu para o Senhor com 82 anos de crente. Mas ele foi nascido nesse berço, mas desviou com seus 15, 16 anos. Entrou para uma vida terrível. Porque na casa dele, pastor, o pai não era crente e vivia no adultério, na prostituição. O pai trancava a mãe com os filhos dentro de um cômodo para ficar no outro cômodo, na jogatina com mulheres e com amigos e bebedeiro. Flávio constrói. Olha a construção que ele faz do que é homem. Até hoje há uma barreira na vida do meu marido. Meu marido não fala do pai. Há poucos dias eu falei com ele, que eu percebo, eu falo muito do meu pai. Eu digo que lá em casa não tinha muita coisa para comer, muita coisa para vestir, muita coisa para calçar, nem presente. Mas a gente era muito amado dentro da nossa casa. O que eu me lembro é brincando, meu pai pernambucano, é brincando, jogando uma pedrinha pro alto e outra embaixo da palma da mão. Essa era a brincadeira. Eu lembro das bonecas que eu fazia com folha de bananeira. Eu lembro eu andando atrás do meu pai para ajudar meu pai na obra, tomando banho de chuva. Esse foi o legado que ele me deixou. Companheirismo, parceria, amor. Eu lembro do meu pai me colocando no ombro, andando um pedaço até a casa da minha avó e me tirando do ombro e botando meu irmão. Eu lembro eu e meu irmão dividindo um picolé, lambuzando um picolé, porque era o que ele poderia dar. É isso que eu lembro. Meu marido não fala de pai. Na família do meu esposo, ninguém casou e ficou no mesmo casamento. O único que teve um único casamento foi o meu marido. Ninguém casou, nem homem, nem mulher. Filhos espalhados para tudo quanto é lugar. Aí Deus faz uma obra na vida do Flávio. Eu estou lá em Camboriú. Deus está trabalhando, gente. Não é para curar? Deixa Deus curar. Não se assusta não. Coisas maiores vocês ainda verão. Estou lá em Camboriú. Fui para assistir os Gideões. Na madrugada. Eu tive um sonho, um ser espiritual. Esse ser espiritual, ele girava uma corrente, minha irmã. Ele girava uma corrente e batia. Girava uma corrente e batia. E dizia assim para mim: olha, você arrancou ele da minha mão, mas eu vou em busca dos dele, porque alguém tem que entrar no lugar. Quando ele girava aquela corrente que ele batia, a corrente saía de Camboriú e vinha no Rio de Janeiro. A corrente vinha aqui naquela visão, atrás de 3 filhos do meu marido. E quando aquela corrente vinha, o Senhor dizia para mim: chama ele agora e diga para ele que só ele, como sacerdote, quebra a força dessa corrente na vida dos filhos dele. Meu Deus! Só ele. E ali eu acordei o meu marido e falei: meu filho, eu vi isso que Deus me mostrou. Que está caçando um dos seus 3, entre os 3. Está caçando um que vai tomar o teu lugar nessa vida. E vai levar esse legado de derrota. Tu levanta agora porque tu tem uma ordem do Senhor. E a ordem é que, como sacerdote dessa casa, tu tem autoridade para romper toda a força desse perseguidor. A gente está lidando com coisa muito séria.
nós estamos lidando com pessoas em que a cruz já se manifestou. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Para nós, em nós, salvos na pessoa de Jesus Cristo, ligados à videira, não há maldição, porque a cruz ela quebrou toda maldição. O que há então, Sheila? Espírito que não desiste de família, que não desiste de história, que quer perpetuar uma história. E quem é que rompe com isso? Quem rompe com isso somos nós. Quando eu preparava essa mensagem, Deus me dizia: tu vai ministrar ao meu povo e vai chamá-los a meditar como anda o comportamento, se a maneira como ele trata o filho não é reflexo do que ele passou na infância, se a maneira como ele quer conduzir a casa dele não é reflexo de experiências traumáticas que ele viveu. É Deus querendo cortar, desejando cortar, desfazer esse vínculo, esse amaranhado, porque a gente anda, a salvação é a nossa marca, mas com o pé amarrado na dor, amarrado na tristeza, amarrado na mágoa, amarrado no sentimento de vingança. E Deus tem vida plena para nós. Ruth tomou uma decisão, a decisão de fazer o caminho oposto. Preste atenção, se a tua dor não está lhe fazendo um repetidor de comportamento, porque a gente tem a mania de dizer que tudo é o diabo, e tem coisa que é vício comportamental, que aprendeu daquele jeito dentro de casa, e não permite o caráter ser forjado pelo poder da palavra, e se coloca numa mudança de atitude. Olha o que Deus está nos falando esta noite e nos mostra. Ruth rompe, eu escrevi aqui, deixa eu ler rapidamente para dispensar vocês para casa, mastigando esse negócio. As nossas origens tentam determinar os nossos destinos. Tentam determinar os nossos destinos. Preste atenção, as nossas origens são as maiores causas de muitos traumas, mágoas ocultas, necessidades insatisfeitas, emoções escravizantes, feridas profundas. E onde tem uma ferida aberta ali, o inimigo tem permissão para operar. Quando Deus dá ordem e o lança nas trevas e diz que a treva é o seu lugar, onde tem treva ele tem permissão para estar. Se a treva está na mente, ele tem permissão para estar na mente. Se as trevas estão nas emoções, ele tem permissão para estar nas emoções, porque o lugar dele é estar onde as trevas estão. Então, muitas coisas nascem de casa. Olha o texto. Orfa quis reproduzir o mesmo comportamento, decidiu permanecer no mesmo caminho, mas Ruth toma uma decisão, e a decisão dela, é na decisão dela que o céu se move. É na minha decisão que o céu se move. É quando eu tomo uma decisão. Eu não vou ser um reflexo da maldade de alguém, da dureza de alguém, da ingratidão. Eu não serei um reflexo. Quando eu tomo essa decisão, o céu vai se movendo, o Espírito vai trabalhando na minha alma, na minha mente, no meu espaço, e vai me libertando. Ela toma essa decisão, faz o caminho oposto, deixa eu correr, casa com Boaz o remidor, e tudo muda quando o remidor chega. E eu preciso deixar isso bem claro, porque talvez alguém ache que de si mesmo pode mudar. Se você pudesse, já teria mudado há muito tempo. De si mesmo, sozinho. Sozinho alguém não mantém. É só pelo poder do remidor, do resgatador, que aqui é a figura do próprio Cristo. Isaías capítulo 59, versículo 20, nos é apresentado o Messias como remidor, como resgatador de Sião, resgatador do seu povo. E quando ela decide, ela gera Obed, ela gera o que antes ela fora impedida de gerar. Preste atenção, lá atrás uma mulher morre no caminho, aqui na frente é o marido que morre. Só que ela encontra o remidor entra na vida dela, e um novo ciclo se começa na vida dessa mulher. Ela gera Obed. Quem é Obed? Obed na verdade é o pai de Jessé. E quem é Jessé é o pai de Davi. E quem é Davi é o pai de Salomão. E assim vai até chegar a Cristo. Olha, saiu do nada e assumiu uma posição de honra, de respeito, de dignidade. Viveu coisa nova, viveu coisas extraordinárias por conta de uma decisão que quebrou um ciclo.
Você está pensando que se quebra ciclo tomando sorvete na sorveteria, tomando açaí? Tu está pensando que se quebra ciclo na churrascaria, no parque, no cinema? Tu está achando que se quebra, aleluia, ciclo é tomando café todo dia, pão com bastante manteiga e queijo? Não, ciclo a gente quebra é no jejum, é na oração, é na tomada de autoridade diante do céu. É assim que a gente quebra. E eu vou dizer mais, hein? O inimigo, ele vai trabalhando, já vou terminar, e ele vai operando para trazer acusação. Eu estou ouvindo, estou adorando, estou percebendo o culto, e o Espírito de Deus está falando comigo. Quanta culpa ainda opera na vida de quem já foi perdoado. Quanta culpa opera na vida de quem já foi perdoado. Foi perdoado, mas não se perdoa. Está doente porque não se perdoa. Está doente porque não conseguiu se perdoar das escolhas que fez. Você está entendendo o que é isso? Está na hora de se apropriar. O remidor já chegou. Sentado mesmo, abraça o teu irmão e diz: o remidor já chegou, querido. O remidor já chegou. Tu já foi perdoado, restaurado, um ciclo novo. Está na hora de assumir a postura de uma nova criatura em Cristo Jesus e tomar posse daquilo que a pessoa de Cristo tem para você. Fique de pé e eu já termino. Assim que eu venço, que eu luto as minhas guerras, quem diria que ela ia parar lá? Pela história de família era para ser mais uma. Mas ela toma uma decisão, e onde ela vai parar? Na genealogia de Cristo. Irmão, eu não preciso repetir histórias. A cruz me dá o direito de um ciclo novo, de uma história nova, de um comportamento novo. A cruz me dá esse direito. Aleluia. Então só permanece doente quem quer. Esses dias eu pregava e dizia: sabe o que, pastor? Deus, quando Elias estava abatido, desistente e cansado, Deus leva o pão e a água, mas não enfia a goela abaixo. Toca nele e diz: levanta e come. Porque cura é para quem quer. Cura é para quem quer. Libertação é para quem quer. O anjo podia ter colocado ali, ó, o pão, a água, e enfiar a boca dele adentro, goela adentro, mas não. Bota do lado e só dá um toque. Levanta e come. Diga pro teu irmão: a cura é para quem quer, querido. A cura é para quem aceita tratamento. Cura é para quem aceita. Libertação é para quem reconhece. Enquanto ficar mascarando, não tem libertação, não. É para quem reconhece, é para quem confessa, é para quem admite. E ela viveu uma história nova. Olha onde ela veio parar. Olha a posição que ela assumiu. Olha o direito que lhe foi dado. E é um exemplo para nós. Só que você precisa sair daqui quebrando esse ciclo. Você vem do evento, se alegra, celebra, chora, é ministrado e volta sem o remidor. Uma dose de remédio não cura enfermidade. O que cura enfermidade é tratamento contínuo e responsável. Por isso que eu quero perguntar, eu preciso perguntar, para a gente terminar. Tem alguém que quer voltar para Jesus agora? Quer voltar hoje, nesse momento? Alguém que queira quebrar esse ciclo hoje? Eu vou romper com isso na minha vida hoje, agora. Se tiver, sai correndo daí, vem aqui que a gente vai orar por você. Eu falei que tratamento puro é para quem quer ser curado. Só o remidor muda ciclos. Só o remidor transforma história. Tem alguém? Eu já vou encerrar. Tem algum convidado? Pode trazer, minha irmã, traz. Pode trazer essa vida. Se tiver mais alguém, pode vir. É uma quebra de um ciclo. Sem o remidor não tem quebra de ciclo.
Jesus está chamando gente de volta para o altar. Jesus está dizendo: eu vou quebrar esse ciclo de repetição de história. Mas você precisa tomar essa decisão. Você não precisa carregar esse peso, esse fardo, essa carga. E é a presença do remidor que muda as coisas na história de alguém. Tem mais alguém que deseja voltar para o caminho. Tem mais alguém que deseja Jesus como único e suficiente Salvador. É só sair do teu lugar e vir receber a Jesus de Nazaré. Ele é o restaurador de histórias. Estou esperando, vou passar aqui para a irmã Socorro. Já falei demais, vem correndo, vem correndo. Tu está vindo para um novo ciclo, para um novo tempo, para uma outra experiência. Tu vai viver o que ninguém da tua casa viveu. Tu vai experimentar o que ninguém da tua casa experimentou. É uma coisa nova, é uma coisa diferente. É algo extraordinário, é algo ímpar para a tua vida. Tem mais alguém que deseja? Sai correndo. Pode trazer, irmã, traz pra cá. Olha só que coisa linda. Tem mais alguém, irmão? A oportunidade está aberta. Começou a tropeçar a língua que já deu. Tem mais alguém que precisa se ajustar com Jesus. É com Ele que ciclos são quebrados e um tempo novo é refeito. Tem 3 almas aqui, não tem 4 almas aqui. Tem mais alguém? Desejo voltar hoje. Pelo amor de Deus, sábado, uma hora dessa, tu poderia estar em qualquer lugar. Tu poderia estar zoando o plantão em qualquer lugar. Tu veio pra cá por quê? Porque no fundo, tu sabe quem é Jesus. No fundo, tu sabe quem é Jesus. Está aqui desde 2 horas da tarde, ouvindo esse monte de crente que grita pra caramba, faz um escândalo. E vai dizer que não sente falta de Jesus, não reconhece, que não sabe o poderio de Jesus. Você está com saudade de Jesus para estar aqui essa hora num sábado, e Jesus também está com saudade de você. Tem mais alguém que deseja voltar agora ou entregar a sua vida para Jesus? Eu vou passar para a irmã Socorro. Segura a mão de alguém e levanta, por favor, eu já termino. Segure a mão de alguém e erga a mão de alguém. E tu vai repetir comigo essas palavras. Ainda dá tempo de vir, hein? Levanta bem alta a mão do teu irmão. Cansou, irmão? Cansa não, está terminando. Diga para o teu irmão: a partir da cruz, uma história nova. Diga para o teu irmão: a partir da cruz, uma história nova, uma caminhada nova. Nada de repetição de ciclo. É um ciclo novo. Agora diz para o teu irmão: eu tenho uma notícia para você. Diga: eu tenho uma notícia para você. E ela vem do alto. Agora repete: a tua origem vai ficar confundida. A tua origem vai ficar de boca aberta. A tua origem vai ficar assustada. A tua origem, diga para ele, vai ficar assustada. A tua origem vai olhar para o lugar e para a posição que Deus vai te colocar e vai dizer: não estou entendendo nada. A nossa origem será envergonhada, porque na nossa casa haverão homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, cheios do Espírito Santo, homens formados, mulheres dignas, famílias estabelecidas para a glória de Deus. Dá-me de beber.